Opa! Então, hoje eu vou fazer mais uma aula de alemão aí. Hoje eu vou falar sobre artigos, continuar falando sobre artigos. Da última aula eu falei sobre artigos definidos somente, apesar de não ter ah, especificado isso, mas na real eu estava falando só sobre artigos definidos. Ainda tem os indefinidos, que é uns, uma, coisa e tal. E também o artigo, e também a negação deles, que a gente também, que está junto dos artigos, então é a coisa do alemão. Então eu vou explicar. Também eu vou falar sobre nominativo, que é o primeiro dos casos do alemão, que é bem simples também, então eu vou acabar juntando os dois e vou falar sobre os artigos e ao mesmo tempo linkar com o nominativo, o caso nominativo, e vai ser bem tranquilo. Vocês vão ver. Hoje é bem de boa. Tá. Como vocês podem ver, eu não estou mais fazendo falando em alemão misturado com português e coisa e tal, como se faria num curso de alemão, né, presencial, assim, de coisa e tal. Porque eu não sei tanto alemão assim, então fica meio. Fica estranho. Na real fica estranho. Heute, via, vamos aprender, coisa e tal. Fica meio travado, assim, não fecha muito bem. Então eu meio que desisti disso. E também o vocabulário é uma coisa que eu não posso ensinar muito. Tipo, eu posso. O que eu vou fazer é pegar exemplos e tentar usar as mesmas palavras nos exemplos, assim, vocês vão acabar pegando assim por osmose aí, algumas palavras, mas não vai ser um vocabulário muito extenso. E isso aí eu vou ter que pegar por fora, não adianta muito. O máximo que eu posso fazer é que nem eu fiz no segundo vídeo lá, fazer de ler textos e traduzir, explicar as palavras, coisa e tal. Mas muito mais que isso vai ser meio complicado. Mas eu vou passar uns sites aí mais no futuro, quando a gente já tiver uma base no alemão, eu vou passar um site para vocês estudarem, coisa e tal. Então, vou começar com os primeiros exemplos então sobre os artigos. Primeiro eu vou falar sobre o nominativo, que é mais para já dar uma ideia geral. Então, nossas primeiras frases das aulas de alemão, então. Foi. Primeira frase, Der Computer ist schnell. Isso aí, a tradução disso é o computador, der Computer. Ist é o verbo ser, conjugado na terceira pessoa. Sim, tem conjugações verbais, né, que nem no inglês. E schnell é rápido, então o computador é rápido. Uma frase simples assim. Como vocês podem ver, der Computer é o sujeito da frase, né? Então, isso aqui nem no português. Então, o que é o caso nominativo? Que é o primeiro dos 4 casos. Tem nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E o que eu vou ensinar hoje é o nominativo, que é o mais simples de todos. Então, o que é o nominativo? O nominativo é praticamente o sujeito da frase. Então, der Computer ist schnell. Der Computer vai ficar no nominativo. Então, tu vai conjugar ele no caso nominativo. Como é que é o caso nominativo? É o que eu vou mostrar hoje. Então, der Computer ist schnell. No artigo, quando é artigo definido, não muda nada, então vai ficar der Computer, normal. Próximo exemplo, die Lampe ist hell. Isso aqui a lâmpada é brilhante. E das Buch ist groß. Ist groß. Então, das Buch, então a gente tem o der Computer, die Lampe e das Buch. Groß é grande, então o livro, das Buch, ist groß. O livro é grande. Die Lampe ist hell, a lâmpada é brilhante. E der Computer ist schnell, o computador é rápido. Tendo feito essa introdução, também tem o plural. Vamos ao plural. Die Bücher sind schön. Aí eu tenho uma pequena modificação no verbo que eu não queria ter botado ainda, porque vou falar sobre verbos mais adiante, mas como é plural não tem como fugir disso. Então, die Bücher sind schön. Tem um treminho ali, schön, não schon. Os livros são bonitos, são lindos, coisa e tal. É exemplo que eu estou falando, então
fica complicado, né? Mas dá para entender, né? Die Bücher sind schön. Então, os livros são bonitos. Como você pode ver, é das Buch e die Bücher. Isso é uma coisa boa no alemão. Das coisas ruins é uma coisa boa. Porque no plural sempre vai ser die. O artigo vai ser sempre die. Então, tu tem der Computer, die Lampe, das Buch. Mas no plural, todo mundo vai virar die. Então, die Bücher. Isso é muito bom. Então, tu vai conjugar sempre no plural. O verbo no plural, vai botar os adjetivos que estão ligados a ele no plural. Isso aí é uma coisa que eu já quero falar. Que, tipo, só para adiantar um pouquinho os adjetivos. Quando os adjetivos tu tá ligando uma coisa com um verbo e depois botando adjetivo, tipo, der Computer ist schnell. Então, tu tá ligando o computer com Schnell e o Schnell tá separado, tá sozinho ali como adjetivo, né? Então, isso aí, o adjetivo vai ficar na forma normal dele. Tu nunca vai ter que variar, por exemplo. Se eu quiser botar aqui a lâmpada é rápida, exemplo. A lâmpada é rápida, die Lampe ist schnell. Schnell, não mudou nada. Das Buch ist schnell. Então, tu sempre vai usar o adjetivo normal, de boa na lagoa. Agora, se tu for falar, por exemplo, a rápida lâmpada, por exemplo. Então, vai ficar die schnelle Lampe. Tu vai ter que conjugar o adjetivo, porque tu está colocando juntinho ali, junto com lâmpada, sabe? Mas isso fica para próximas aulas aí, então só para avisar que só para dar um contexto aí nos adjetivos. Ok? Der, die, das e die para die mesmo e die para plural. Como vai saber se é o die singular ou die plural? Tem que decorar, tem que saber. Bom, tu pode ver o verbo também, se o verbo estiver conjugado no singular, tá morta a porca, é singular. Se estiver no plural, é plural. Foi. Ok, esses aí são os verbos os artigos definidos que eu falei. E agora, bom, tudo conjugado no nominativo, der Computer, die Lampe, das Buch e die Bücher. Isso aí porque eles são o sujeito da frase ali, local. Agora, artigos indefinidos. Artigos indefinidos tu tem ein, eine e ein. Ein de novo, sim. Porque o der e o das usam o mesmo artigo indefinido que é ein. E e n, ein. E só o die que usa eine. É bem fácil de decorar, porque tipo, tu tem o ein do der e do das, tá? E agora tu vai botar eine para o die. O die. Que acaba com E, bota um E. Se não acaba com E, não bota nada. Simples assim. É bem fácil isso aí, tipo, as terminações são bem lógicas, assim, pra te fazer pra te decorar, assim, sabe? Não é muito loucão, assim. Ok. Então, vamos pro primeiro exemplo. Ein Computer ist schnell. Então, um computador é rápido. Agora tu deu um artigo indefinido, né? Tu não sabe qual computador é rápido. Tu está dizendo que um computador é rápido. Eine Lampe ist hell. Agora tu pode ver que tu está conjugando o artigo indefinido. O artigo indefinido vai ser conjugado como nominativo também. Então tem que cuidar. Agora, ein Buch ist klein. Tu está conjugando para das. Então der e das tu usa ein. E para die tu usa eine. Como é que usa para plural? Não usa. Aí que tá. No plural, tu não pode usar artigo indefinido. No caso positivo. Depois eu vou falar o outro. Mas então, não vai existir, por exemplo, eine Bücher. Dizer uns livros. Uns livros tu não pode usar no alemão. Agora tem um artigo um pouquinho diferente do português, que é kein. Kein é um artigo para dizer que nenhum, no caso, é um não assim, uma tradução bem tosca. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo. Keine Lampe ist schön. Schön é bonito. Então, schön não é schon, schon é já.
E schön é bonito. Bonito, lindo, legal, depende do contexto. Keine Lampe ist schön. Então, não tem nenhuma lâmpada é bonita. Então, essa é a tradução. Como tu pode ver, tu tem o ein é artigo definido positivo, kein é o negativo. Então é bem simples de decorar, só botar um K na frente. Né? E a conjugação também é a mesma, olha. Keine Lampe ist schön. Só botou um E no final porque o Lampe é die Lampe. Agora, quando é das Buch, tu vai botar kein Buch. Kein Buch ist klein. Nenhum livro é pequeno. Keine Bücher sind schön. Agora eu voltei para o sind, o sind, que é o conjugado no plural. Bücher é o livros, no plural, né? E agora keine, porque é die, o plural é sempre die. Então, keine Bücher sind schön. E o adjetivo não mudou nada, schön. Continua a mesma coisa. Como eu tinha falado no início lá, que o adjetivo não muda se tu tá igualando a um sujeito ali, né? Se tu não tá colocando ele grudadinho. E é isso. Agora, eu quero falar como última coisa, uma variação, por exemplo, tipo, o caso nominativo ele é praticamente o sujeito do verbo. Eu digo praticamente porque tem uma ocasião em que ele que não é bem assim, por exemplo, quando usa meio que verbo de ligação, sabe? Por exemplo, vou botar um exemplo aí. Ich bin, se lembra do ich? Ich da aula passada. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie, que eu falei na aula passada. Agora, ich bin, eu sou. O ist, tu tem o verbo ser, né? O verbo ser, ist, é conjugado na terceira pessoa. Der Computer ist schnell. Agora, quando eu boto no plural, die Bücher sind schön. Então, eu estou botando sind ao invés do ist, porque está no plural. Agora, quando eu sou, está conjugado no eu. Então, ich bin. Ich bin ein Computer. Mas isso não precisa se preocupar muito, porque verbo eu vou falar depois. Ich bin ein Computer. Então tá, ich bin ein Computer. Por que o ein Computer está conjugado no nominativo? Sim, ein Computer não é o verbo, não é o sujeito da frase, mesmo assim está conjugado no nominativo. Isso é porque tu está ligando o ich com ein Computer. Eu sou um computador, então é praticamente a mesma coisa, sabe? Se, por exemplo, uma coisa que falam bastante é tipo, tira o verbo e bota um sinal de igual e vê se é verdadeiro. Por exemplo, eu igual a um computador. Ich bin ein Computer. Tá certo, né? Faz sentido a frase. Então, é equivalência. Então, é nominativo. Se é a mesma pessoa, a mesma coisa, o mesmo ser, assim, então é nominativo. Mas se eu botasse, por exemplo, mudando um pouco, tem o verbo ter, que é conjugado ich habe einen Computer. Daí tu já vai usar eu já vou usar acusativo, que é outro caso. Porque não é eu igual ao computador, é eu tenho um computador. Ich habe ein Computer. Que é um pouquinho diferente, eu vou falar depois. Quando eu vou falar sobre acusativo e dativo, daí eu entro nisso aí, tá? Tá, continuando. Ich bin eine Lampe e ich bin ein Buch. Sim, os exemplos também toscos, mas tamo aí. Ich bin ein Computer, ich bin eine Lampe, ich bin ein Buch. Conjugação é exatamente igual, não muda, porque tá tudo no nominativo. Então, tá no nominativo, der, artigo definido nunca vai mudar, sempre vai ser der, die, das, praticamente. Die, também no plural. Ein, eine, ein. Keine, keine no plural. Tem um kein. Acho que eu não botei o kein do der, mas, por exemplo, kein Computer, mas normal. É que nem o das ali. Kein Buch ist klein, coisa e tal. E os ich bin locão lá. Ich bin ein Computer, ich bin
Eine Lampe, ich bin ein Buch. Então tá morta a porca, é isso aí. Não tem muito. Não é muito complicado, né? Qualquer dúvida, poste nos comentários aí. Se gostei, dá joinha, coisa e tal. E tudo mais. Que eu botei no especial de 16 mil views lá. E foi. Até o próximo vídeo.